Olá, acadêmicos. É um grande prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli, que estou trabalhando aqui com a disciplina Tendências Pedagógicas da pós-graduação em Práticas Pedagógicas do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Hoje caminhamos para a nossa sexta e última semana da disciplina e passamos, então, aos conteúdos. Então, na pós em Práticas Pedagógicas, a disciplina Tendências Pedagógicas, ministrada por mim, professor Dr. Leonardo Finelli. Hoje trabalhamos com um artigo, com um texto, Currículo e Educação, Conceito e Questões no Contexto Educacional, do professor Jesus. E ele nos traz, nesse material, que já faz um direcionamento maior para a discussão do currículo, uma indagação ou um conjunto de apresentações, de proposições interessantes para nos auxiliar a pensar sobre as tendências pedagógicas. Então, ele começa fazendo um recorte histórico, falando que no começo dos tempos modernos, na Europa, a escola elementar surgiu para atender, sobretudo, às necessidades nascentes da burguesia urbana, que se constituía naquele momento. Vejam que esse elemento dos tempos modernos, essa construção que iniciou na Europa, foi replicada, ela chega ao Brasil e a gente ainda discute muito dessa formação. No Brasil, a construção do currículo sofreu influência das tendências, objetivos e interesses diferentes. Quando a gente fala das tendências aqui, a gente está falando necessariamente das tendências pedagógicas, que têm objetivos e interesses distintos em termos da formação. Por exemplo, se a gente pensa na formação inicial jesuítica, tinha um caráter de formação religiosa para assegurar uma dominação do território. Posteriormente, no Império, a gente vai ter aí uma formação direcionada para algumas camadas da nobreza e a população geral ainda inculta. E, atualmente, a gente vê parte dessas tendências sendo reproduzidas. Então, ele retoma a construção dessa ideia das tendências pedagógicas a partir da construção do currículo escolar. Ele nos diz que um currículo surge da necessidade social e, principalmente, econômica de se estabelecer um sistema de ensino. Dessa forma, o currículo constitui o elemento central do projeto pedagógico, já que ele viabiliza o processo de ensino-aprendizagem. Então, o currículo é a ligação entre a cultura e a sociedade exterior à escola e à educação. Então, entre o conhecimento e cultura herdados e a aprendizagem dos alunos, entre a teoria, sejam elas ideias, suposições, aspirações, e a prática possível, demanda necessariamente um conjunto de condições para que se estabeleça o currículo e o processo de ensino. Então, o currículo é um local privilegiado de saber e poder, que apresenta uma representação e domínio, assim como um discurso e regulação, um direcionamento da proposta de ensino, do que se quer ensinar e do como se quer ensinar. Então, é no currículo onde se condensam as relações de poder que são cruciais para o processo de formação de subjetividades sociais. A ideologia, então, é a vinculação de ideias que transmite uma visão de mundo social vinculada aos interesses dos grupos situados em uma posição de vantagem na organização social. Lembram lá de Saviani? Reprodução do modelo capitalista? Então, a educação ela é pensada por essa transmissão de uma ideia, de uma visão de mundo, de uma epistemologia que assume os interesses e posição de vantagem da organização social de determinados grupos. Então, a ideologia é um dos modos pelo qual a linguagem produz o mundo social, e por isso o seu aspecto ideológico deve ser considerado nas discussões sobre o currículo. Ideologia e os aparelhos ideológicos de Estado marcam um momento de forte percepção da questão da ideologia em educação. Lembram lá dos aparelhos ideológicos do Estado? Família, escola, igreja, etc. Então, as ideologias entram com esse grupo de aparelhos ideológicos para a construção da identidade de um povo.
né? Nesse sentido, o currículo também é inseparável da cultura, assim como as ideologias, como os aparelhos ideológicos do Estado, assim como a escola. As tendências pedagógicas veem o currículo como uma forma institucionalizada de transmitir a cultura de uma sociedade. Então, ela regula esse caminho para a transmissão dessa cultura. Nesse caso, há um envolvimento político, pois o currículo, como a educação, está ligado à política cultural, né? Seja ela uma política mais igualitária, seja ela uma política discriminatória, como a que nós temos atualmente. Todavia, os campos de produção ativo de cultura, e por isso mesmo passíveis, todavia, são campos de produção ativa de cultura e por isso mesmo passíveis de contestação. Ou seja, a situação, o status quo, né, a política cultural, a situação de dominação, de diferenças hierárquicas, né, é reproduzido pelo currículo, é reproduzido pelas tendências pedagógicas. Mas felizmente, eles são passíveis de contestação, e, nesse sentido, não precisa ser sempre assim. O currículo escolar, então, tem ação direta ou indireta na formação e desenvolvimento do aluno, visto que ele estabelece a ideologia, a cultura, e tem poder configurados que são determinantes do resultado educacional. Então, ele estabelece o caminho que se quer para a educação. Sendo uma prática, então, complexa, há enfoques diversos e distintos graus de aprofundamento do currículo. Esses distintos graus se referem, por exemplo, à realidade histórica, cultural e socialmente determinada. Se refere também aos procedimentos didáticos e administrativos que condicionam a prática e a teorização dentro da escola. Se refere aos fatores lógicos, epistemológicos e intelectuais dentro do processo de ensino-aprendizagem. E se refere também aos determinantes sociais, como poder, interesses, conflitos simbólicos e culturais, propósitos de dominação dirigidos por fatores ligados à classe, raça, etnia e gênero. Eu quero interromper aqui, façam aí suas considerações, dúvidas, e a gente continua na segunda parte da nossa aula. Forte abraço a todos.